Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a igreja, nós da Igreja Católica, estamos nessa preparação para a Páscoa, mas a preparação também para a nossa Páscoa. Nós iremos celebrar a Páscoa de Jesus, a sua passagem. Páscoa quer dizer passagem, porque Jesus morreu, né? É a passagem dele, depois ele ressuscita, e também vai ter a nossa passagem um dia. A nossa Páscoa irá acontecer. E Deus quer que a nossa Páscoa ela seja igual a de Jesus, que seja uma passagem para a vida eterna com Deus. Deus me livre de nossa passagem, a nossa Páscoa, que seja uma passagem para a condenação eterna. Deus nos livre deste mal. E aí, dentro desse período da Quaresma, Deus está, através da igreja, dos ensinamentos da igreja, na liturgia, está nos levando a esse tempo de conversão, esse tempo de mudança de vida. Nós precisamos rever, porque nós precisamos nos converter, nós precisamos mudar de vida. E aí o evangelho de hoje, Jesus nos ensina como é que nós devemos rezar. Porque dentre as penitências que é recomendada na igreja, o jejum, a esmola, está incluída também a oração. Então a pergunta é: você tem tido tempo para rezar? Qual o tempo que você tem dado? Meus irmãos, não entre naquela desculpa: eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho feito muitas coisas. Cuidado com essa história, a minha vida é uma oração. Isso é mentira de pessoas que não rezam. Esse negócio, a minha vida é uma oração, não. A tua vida, ela passa a ser uma oração quando você reza. Quando você para estar diante da presença de Deus. E hoje Jesus ele faz uma recomendação na nossa vida de oração. Ele diz que é para nós não ficarmos multiplicando as nossas orações. Os pagãos é que fazem assim. Fica lá, aleluia, meu Deus, não sei o que, aquela coisa toda, e tenta fazer. Nós vemos lá no livro dos Reis, quando Elias entra em disputa com aqueles sacerdotes pagãos, aqueles profetas pagãos, e os profetas ficam lá fazendo um monte de coisa, e gritando, e fazendo, e até se cortando eles fazem, para ver se Deus fala, o Deus deles, né? Porque o Deus deles, na verdade, não existe. E Elias simplesmente fala para ele: talvez Deus de vocês esteja surdo,
Grita mais para ver se ele atende, mostrando para eles que não adiantavam eles ficarem gritando. Deus não é surdo. Quando eu falo aqui bem baixinho, Senhor, me ajuda, Ele ouve. Até mesmo através dos meus pensamentos Ele ouve. Não precisa ficar nesse estresse, no estresse, meus irmãos. Não vamos fazer esse tipo de oração estressada, com gritaria e tudo mais. Então vamos nos converter e rezar com tranquilidade, sabendo que Deus ouve as nossas preces. E Deus vai nos ouvir com um sim ou com um não, mas Ele vai nos ouvir. Sem estresse, sem gritaria, não há necessidade. E aí Jesus nos ensina hoje que nós devemos rezar a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso foi ensinada por Deus. É por isso que nós podemos repetir essa oração. Aí fica aí os nossos irmãos protestantes que dizem que fica rezando demais o Pai Nosso, fica rezando demais a Ave Maria e aquela coisa toda, que é uma oração repetitiva. Foi Jesus que mandou a gente rezar a oração repetitiva o Pai Nosso. Quando for desorar, reze assim, Pai Nosso que estás nos céus. E a igreja nos diz que essa oração é a oração do Senhor, que o Senhor nos ensinou. É a oração dominical, por isso que na missa, durante a celebração do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, nós rezamos a oração do Pai Nosso. Então essa oração, rezemos com tranquilidade, sabendo que Deus nos ouve, que ali é uma oração completa. Nós louvamos a Deus, Pai Nosso que está nos céus, depois a gente pede a Ele que não falte o alimento nosso de cada dia, não somente o material, mas o espiritual, que não falte para nós a Eucaristia não pode faltar na nossa vida. Depois Ele nos convida a livrar-nos do mal do tentador, que vive nos tentando para nos tirar do caminho de Deus. Depois Ele nos recomenda a perdoar o irmão. É o final, de fato. Se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. A única coisa, guardem isso, eu sempre falo isso e vou continuar falando. A única coisa que pode nos impedir de entrar no céu é o pecado. E Jesus hoje está apontando um pecado que é gravíssimo. Às vezes as pessoas não têm noção da gravidade desse pecado, que é justamente o do perdão. Não se entra no céu sem o perdão, sem se dar perdão. Não adianta você dizer, eu sou um homem bom, Não, é tão bom que não perdoa. Onde está essa bondade? Eu sou uma pessoa boa, eu pratico a caridade. Mas quando é que você vai perdoar aquela pessoa pelo mal que ela fez? Aí Jesus faz uma comparação interessante. O vosso Pai vai perdoar se você perdoar. Se você não perdoar, se eu não perdoar, o Pai do céu não vai perdoar. Mas aquilo que aquela pessoa fez foi uma grande coisa, eu não vou perdoar não. Não tem mais. É para perdoar. Por pior que tenha sido o mal que aquela pessoa tenha feito, é preciso dar o perdão. Dar o perdão, aqui eu vou abrir um parêntese, dar o perdão não significa ser conivente com o pecado do outro, com o mal que ele fez. O mal que a pessoa fez não se aceita, porque Deus também não aceita aquele mal. Mas Deus está pedindo que diante daquele mal que aquela pessoa fez, nós devemos perdoá-la. Você está entendendo o que é que Deus está dizendo? Talvez a sua quaresma, a maior penitência seja essa, o dar o perdão àquela pessoa que você não quer perdoar. Então fecho o parênteses que eu tinha aberto, vou voltar, vou dar o segmento
porque eu já tinha até passado, mas vou do parêntese, agora eu vou voltar de novo e vou dizer assim: quem é a pessoa que você precisa dar o perdão? Aqui não estou dizendo que você vai voltar a comer pizza com aquela pessoa, que você vai viver aquela convivência que você tinha antes, porque às vezes é impossível voltar. Mas o perdão é preciso dar, porque é assim que Deus nos faz. Deus nos dá, Ele nos concede o perdão. E por Ele ter nos concedido o perdão, nós devemos dar o perdão também. Quem é? É o seu esposo? É sua esposa? É seu pai? É sua mãe? É seu irmão? Sua irmã? É o amigo que se tornou inimigo? É o inimigo? Aqui está uma grande penitência para o dia de hoje. Não é o chocolate, não é o refrigerante, isso aqui é muito fácil fazer. Agora, o perdão é preciso dar. E o perdão é um ato de vontade. Quando eu digo eu perdoo, desculpa dizer, aquele cafajeste, está perdoado o cafajeste. Aí, agora, fica ali alguma coisa, e é esta coisa que está dentro do nosso coração, que nós devemos agir de forma contrária. Se dá vontade de dar comida envenenada, nós não vamos dar comida envenenada. Se dá vontade de desprezar, nós não vamos desprezar. Se ela precisar de uma ajuda, eu vou dar a ajuda. Mas o mal que ela fez não é aceito, não é concebível aquele mal que foi praticado, porque Deus não quer e também Deus não aceita. Agora, a justiça divina é que vai agir na vida daquela pessoa de acordo com a resposta que ela dá. Mas o teu perdão a vida de oração, a vida com Deus deve nos levar a perdoar. Nós não podemos viver de mágoa. E tem uma coisa, o cristianismo não é uma religião de sentimentos. Nós temos que usar a nossa inteligência que Deus nos deu. E na inteligência está aqui, Deus disse o seguinte: perdoe quem te fez o mal. Pronto. Não tem que ficar agora, primeiro eu tenho que passar por uma oração de cura interior, tenho que ficar anestesiado, não. É aqui, ó. Eu devo dar o perdão. Porque Deus disse que se eu não perdoar, o Pai do céu, assim disse Jesus, não perdoará. E se disse Jesus, está dito. Uma boa e abençoada quaresma, uma boa e abençoada penitência de perdoar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.